Sinto que esse cavar é diferente dos outros. E eu confesso para você que há dias eu estou tentando entender para onde Jesus está indo. E foi quando eu estava ali orando antes de vir para cá. Eu comecei a orar hoje, eu acho que umas 3 horas da tarde. Eu falei: Deus, eu preciso ter uma direção, eu preciso entender o que o Senhor quer. Eu não quero simplesmente despejar algo pronto. E eu percebo um ambiente muito diferente essa noite. E eu quero dizer para você um ambiente de revelação. Não só um ambiente de revelação da palavra, mas eu sinto um ambiente onde Deus vai falar coisas para você que talvez há muito tempo você está perguntando. Eu estava orando aqui e o Senhor me falava de pessoas que têm esperado uma direção de Deus, um norte, um insight. E a palavra revelação fala justamente de tirar o véu de algo que é oculto e de repente Deus mostra. Então a minha oração por você essa noite é para que Deus te mostre algo que você está tentando ver faz tempo e não consegue. Obrigado, Botinho. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 54. A palavra do Senhor diz assim, palavras de Jesus: dizia a ele a multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas! Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Se a gente voltar um pouco na Bíblia e ler o capítulo 11, você vai perceber que Jesus tinha expulsado o demônio de um homem que era mudo. E a Bíblia fala que quando esse espírito maligno saiu, esse homem começou a falar. A Bíblia fala de um espírito mudo. Ou seja, esse cara ele era mudo por uma influência maligna. E a Bíblia fala que quando Jesus expulsa o demônio desse homem que era mudo, ele começa a falar, as pessoas ficam impressionadas com aquilo, e as multidões começam a cercar Jesus, as pessoas ficam admiradas, e logo Jesus começa a dizer assim: olha, como Jonas foi um sinal para Nínive, ele diz, eu sou um sinal para essa geração. E Jesus começa a falar de coisas proféticas, ele começa a falar de coisas que aconteceriam. Então ele fala de um juízo que viria sobre aquela geração. Jesus fala de coisas que aconteceriam. Jesus estava aqui profetizando a perseguição que viria logo depois pelo Império Romano. Então ele fala, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada além disso. Então Jesus está profetizando e falando de um tempo difícil, de morte, de perseguição. Jesus fala de manter a chama acesa. Jesus fala de servir como se o Senhor tivesse à porta. Jesus fala da sua morte. E então Jesus diz algo muito interessante aqui. Ele parece indignado, porque ele chama esses caras de hipócritas, e ele fala assim, olha, vocês conseguem olhar para os céus e ver os sinais de que vai fazer sol, vai fazer chuva, ou vai fazer calor, mas vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo para vocês. Vocês não conseguem entender os sinais que eu dou, vocês não conseguem entender o que está para acontecer, vocês não conseguem entender o que eu e o Pai estamos para fazer na terra. E Jesus fica indignado com isso, ele chama esses caras de hipócritas. Fala, hipócritas, vocês conseguem entender os sinais dos tempos, vocês não conseguem entender os sinais que eu dou. E para mim aqui, queridos, Jesus não só deixa claro a importância da gente discernir os tempos, mas Jesus deixa claro para mim aqui que existe uma obrigação sobre nós de entender os tempos. Então Jesus não está dizendo só, eu queria que vocês entendessem mais, eu queria que vocês fossem mais proféticos, mas Jesus está chamando esses caras de hipócritas, porque eles não entendem os sinais. Eu acho que entender os sinais é uma coisa comum dentro do nosso
dia a dia cristão, a gente fala muito sobre os sinais dos fins dos tempos, né? Então com a pandemia teve uma onda aí gigantesca de pessoas falando sobre escatologia, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus não quer que a gente discirna só os sinais dos fins dos tempos, mas a Bíblia me mostra que a verdade é que o tempo inteiro Deus está nos dando sinais daquilo que Ele quer fazer. Eu quero que você vá comigo para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 2. Olha como esse texto é profundo. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. É o ministério que me foi dado a conhecer por revelação. Então vamos voltar aqui. Paulo está falando, vocês ouviram falar do ministério que Deus me deu. Pesa sobre mim uma responsabilidade, porque Deus me deu um ministério que veio a ser conhecido por mim através de revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado ao conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, que foi concedida a mim pela operação do seu poder. Cara, agora olha que precioso isso. Paulo está dizendo assim: vocês ouviram falar do meu ministério, pesa uma responsabilidade para mim, porque Deus me revelou um ministério. E depois ele diz assim, uma coisa que outras gerações não entenderam, que não foi compreendida, que não foi entendida por outras gerações. Agora o Espírito Santo, falando com os apóstolos e profetas, trouxe à luz uma coisa que não é entendida, que não era entendida antes. E agora o que ele diz, qual foi essa revelação? É que a salvação que Deus tinha para os judeus, não era para os judeus, mas era também para os gentios. Por que eu estou destacando tanto isso? Quando Paulo sobe para Jerusalém, e há uma discussão principalmente entre os judeus que queriam fazer com que os gentios fossem circuncidados, e Paulo diz que ele vai submeter a sua doutrina aos apóstolos, ele volta dizendo assim: conversei com os apóstolos, e eles entenderam que o chamado deles é para com os judeus, e o meu é para com os gentios. Então ele está dizendo, cara, eu entendi algo, eu entendi uma coisa que as outras gerações não entenderam. E eu entendi não só que Deus queria salvar os gentios, mas eu entendi que esse ministério faz parte daquilo que Deus tem para mim. Isso é o que Deus quer fazer no meio dos gentios. Isso é o que Deus quer fazer amanhã, depois, não. Isso é o que Deus quer fazer hoje. Esse é o tempo, e eu fui chamado para fazer parte disso. Você entende a construção de revelação? E querido, o que Paulo está dizendo é: Deus me escolheu para estar aqui nesses dias, Deus me escolheu para entender isso, Deus me escolheu para fazer parte dos planos dele para esses dias. Agora, eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement, que diz assim, que toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo, mas essa aqui é a nossa vez. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê gerações, a gente vê grupos de pessoas que mudaram a história, que mudaram o mundo, e toda geração pode ter isso, e essa aqui é a nossa vez. Agora Paulo só pôde corresponder ao seu chamado, Paulo só conseguiu se tornar o homem que ele se tornou, porque primeiro, ele entendeu o que Deus queria fazer nos seus dias. Ou seja, se esse cara tivesse nascido uma geração antes, o chamado dele seria completamente diferente. E queridos, a pergunta que a gente tem que fazer, e que eu me faço dia após dia, é: para onde Jesus está indo? O
que Jesus está fazendo hoje? O que Jesus está fazendo nos nossos dias? Eu quero confessar para você que essa é uma oração que eu faço, às vezes quase, não me entenda mal, quase colocando Jesus na parede, mas eu já orei muitas vezes e falei: Jesus, o teu convite para os discípulos é: vem aí, siga-me. Eu falo, esse é o mesmo chamado para mim. Eu falo agora para os discípulos era mais fácil, porque era só ver para onde você estava indo. Eu falei: se o teu chamado para mim é venha e siga-me, eu preciso entender para onde você está indo. Então, quando a gente olha em toda a construção da revelação bíblica, e toda a construção da história, queridos, a gente vê que a Bíblia traz uma revelação progressiva. Agora, eu preciso entender o que Jesus quer fazer hoje, o que Ele quer fazer esse ano, o que Ele quer fazer nesses dias, o que Ele quer fazer nessa geração. Por quê? Porque eu faço parte disso. Eu faço parte daquilo que Jesus quer fazer hoje, daquilo que Ele quer fazer em Curitiba, daquilo que Ele quer fazer no Brasil. E eu entendo que existem 3 níveis diferentes de revelação e compreensão do chamado de Deus, e eu quero falar sobre os 3. E o primeiro nível é entender, é um entendimento mais amplo, é entender o que Deus tem para a minha geração. Abra comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Gente, a impressão minha está um pouco alto demais o microfone. Está chegando muito alto aí? Eu não tenho retorno aqui, né? Tá muito alto aí ou tá bom? Tá alto? Então tá bom. É que tá alto, tá bom, tá alto, tá bom. Não tem jeito. Ele está falando todo mundo porque ele não vê para ninguém para trás dele, né? Vocês perceberam, né? Atos capítulo 13, versículo 36. Queridos, esse texto aparece quase perdido em um monte de coisa, mas olha como ele é profundo. A Bíblia diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado junto com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Cara, agora olha como é precioso. A Bíblia diz: tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Outra versão diz assim: tendo Davi servido a sua geração segundo o propósito de Deus. O que esse texto fala para mim? Esse texto fala para mim que Deus tem um propósito para a nossa geração, para os nossos dias. Ele não é aleatório, ele é específico. E Deus nos escolheu para esses dias, Deus nos escolheu para essa geração. Cara, às vezes quando eu olho para a história e eu vejo o desenvolvimento da história bíblica, eu fico pensando quantas gerações passaram antes de nós que não conheceram o Messias. Quantas gerações antes de nós não tiveram a Bíblia completa? Cara, a revelação que Moisés teve, ela não é perto daquilo que a gente tem. Nós vimos o Messias, nós vimos a promessa de Deus, nós vimos o sacrifício de Jesus, nós vimos a ressurreição. Então, cara, a gente faz parte de algo muito especial, existe algo incrível para os nossos dias. Eu não sei quantas gerações tem ainda depois de nós, se tem alguma, mas uma dúvida a gente não tem, é que nós somos a geração mais próxima da vinda de Jesus até agora. Agora é muito importante a gente entender o que Deus quer fazer, querido, na nossa geração, porque isso fala de uma revelação, de um entendimento do meu chamado a longo prazo. E a minha pergunta é: o que Deus tem para mim daqui 10 anos? O que Deus tem para mim daqui 20 anos? Daqui 30 anos talvez? Se Deus chamasse você agora, cara, uma das coisas que essa pandemia mexeu com a gente, eu não sei você, mas toda vez que eu abro o Facebook, gente, parece quase um obituário, né? E você vê muita gente nova indo embora agora, e a minha pergunta é: se Jesus te levasse hoje, o que você deixaria? Que legado você deixaria? Por quê? Porque a verdade é que Deus nos deu uma única vida, e a gente tem uma única chance para cumprir o chamado dele para a nossa vida. Você sabe que quando Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Cara, quando eu vi tanta gente morrendo, eu pensei assim, e se Jesus me levasse? Duas coisas pesavam no meu coração: a minha família, meus filhos. E outra coisa que pesava no meu coração é: Deus, me dá a chance de fazer mais, me dá a chance de marcar mais pessoas. Cara, eu tenho uma vida só para queimar pelo reino. Sabe por quê, irmão? Porque quando você estiver no céu, a gente vai adorar, a gente vai honrar o Senhor, mas a hora de dar fruto é aqui. É a única chance que a gente tem de tocar pessoas e transformar a sua eternidade. A gente está escrevendo uma história com tão poucos anos de vida, mas aquilo que a gente escreve nesses dias vai ter um eco por toda a eternidade. Não tem outra chance. Quando acabar, acabou. O que você fez, você fez. O que não fez, irmão, não vai fazer mais. E isso mexe com o meu coração. Eu não posso desprezar isso. Eu lembro que uma vez a gente estava num culto com o Marcelo Jamal e ele falou assim: quanto tempo você acha que você tem de vida ainda? Vamos pensar a média de vida do brasileiro. Eu acho que os homens é 74, as mulheres 76, se eu não me engano, era onde estava. Agora deve ter caído, né, cara? Mas a média de vida do brasileiro, vamos falar 75 anos. E ele falou assim: pega a idade que você tem, subtrai de 75. E ele falou: talvez tudo que sobrou é o que você tem para cumprir todo o chamado de Deus na sua vida. Cara, eu não sei você, mas isso me dá um senso de urgência. Eu não quero gastar a minha vida de forma desapercebida. Quando eu olho para a Bíblia, esse texto, quando eu leio, ele mexe comigo. A Bíblia falando de um rei chamado Jeorão. Abra lá comigo, 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas capítulo 21, versículo 20. Fala desse rei de Jerusalém chamado Jeorão. E a Bíblia diz assim: era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades, e sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esse cara foi tão irrelevante, tão ruim, que não deixaram que ele fosse sepultado junto dos reis. E a Bíblia fala que esse cara, quando morreu, não deixou saudade. Cara, eu não estou falando aqui que todo mundo vai ser um avivalista, que todo mundo vai se tornar conhecido no Brasil inteiro, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você corresponder ao seu chamado, aquilo que Deus chamou para fazer, eu garanto que a sua vida não vai passar desapercebida. Talvez não seja, cara, para a nação inteira, talvez você não seja conhecido de todo mundo, mas eu garanto que se você corresponder àquilo que Deus chamou para fazer, a sua vida não vai passar desapercebida. Você sabe que quando a gente, tantos anos atendendo tanta gente, eu vejo pessoas que acreditam que Deus não tem nada de especial para ela. Agora, eu não sei o que te trouxe aqui. Quando eu olho para a minha história, eu vejo que o pai da minha mãe morreu de bêbado, minha avó morreu endemoniada, bruxa, feiticeira, tinha mais capeta que vó. Dá vontade de meter a mão na cabeça e falar: sai, avó, deixa o capeta em paz. Era quase assim. Eu olho para o pai do meu pai, um cara corrupto, desonesto, abandonou a família quando os filhos eram pequenos, nunca ajudou mais minha avó. Ela, cara, trabalhou, criou 5 filhos sozinha. Então eu venho de um contexto familiar antes dos meus pais que era muito ruim, mas Deus moveu, Deus interveio, Deus entrou dentro do coração da minha mãe, Deus transformou uma história, mas Deus moveu muita coisa para hoje eu estar aqui. E eu não consigo acreditar que Deus, Ele entrou na sua história, Ele resgatou você, Ele te alcançou para colocar você num lugar, no reino onde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Não existe. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça. Não existe cultura de desperdício no reino. Então, se você está aqui, você fala: Deus, eu quero fazer o que você me chamou para fazer, a sua vida não vai passar desapercebida.
Por quê? Porque existe um reino caminhando, existe uma geração para a qual Deus tem um propósito. Cara, semana passada, se eu não me engano, eu estava assistindo de volta, me deu uma saudade dele, e eu estava assistindo uns vídeos do Gregório McNutt. Quem lembra do Gregório, conheceu o Gregório? Todo mundo conheceu o Gregório? Mano, o Gregório era muito louco, mas esse cara marcou demais a minha vida. E eu me assusto às vezes, porque ele chegou a ser um cara muito conhecido, talvez há uns 20 anos atrás. Tipo, todo mundo queria ver o Gregório queimando. E eu vejo que, cara, ele morreu, deve fazer o quê? Uns 4, 5 anos, será? Foi quando? Não tenho certeza. Mas não faz muito tempo. Mas hoje são poucas pessoas que conhecem ele. Agora, eu estava assistindo um vídeo dele que ele fala sobre o legado. Olha que interessante, eu acho que foram os 4 últimos anos dele. Ele tem você vai achar bem fácil isso na internet. E ele fez um vídeo falando que Deus tinha falado para ele que queria que os últimos anos da vida dele ele pregasse sobre legado. E esse cara é emocionante. Eu choro toda vez, já quase consigo repetir a fala dele. E eu choro toda vez que eu vejo. E ele está lá, ele chora, ele está com a Bíblia na frente dele, ele fala, cara, Deus tem me falado que eu tenho que pregar sobre legado. E o Gregório era um touro, cara. Quem conhecia ele, jogava bola, era um cara forte, fazia 20 dias de jejum, era um boi. Eu olhava para o Gregório e falei, cara, esse cara vai viver frouxo até uns 105 anos mais ou menos. E esse cara morreu, se eu não me engano, com 64 anos. Morreu dormindo, do nada. Eu acredito que Deus falou que ia levar ele. Então, cara, isso fala de algo tão especial para mim, porque quando ele grava esse vídeo, ele falou, Deus me falou que os últimos anos da sua vida eu quero que você fale sobre legado. E nesse vídeo ele fala que um amigo ligou para ele e falou, Gregório, eu tive um sonho com você. E eu sonhei que eu estava indo em um velório. E eu cheguei nesse velório e tinha um cara virando cambalhota, pirueta, estrelinha, muito feliz. E quando eu vi era você. E você estava muito feliz, muito feliz. Eu falei, nossa, o Gregório aqui num velório e pulando de alegria. Ele falou, mas quando eu cheguei no caixão, quem estava no caixão era você. Então eu vejo, querido, que primeiro, Deus fala conosco e a gente precisa entender para que Deus está nos chamando. E quando eu olho para o Gregório, ele é um dos caras mais apaixonados que eu conheci. Esse cara me marcou demais. Eu estava falando com o Alessandro Vilas Boas, ele marcou muito essa gurizada e eu não conseguia ver ele pregando sem chorar. O Júnior do Ministério 9 Graus, que é um dos meus melhores amigos, falou, cara, o Júnior ministrou com ele por 13 anos, e ele falou, cara, às vezes a gente pegava assim 20 dias de ministração a fio, um dia atrás do outro, viajando o Brasil. Ele falou, cara, e ele jejuava e fazia todo mundo jejuar, ninguém podia comer. Às vezes ele tomava um suco de fruta, às vezes um iogurte. Ele falou, mas cara, Deus o livre alguém comer. Ele não deixava ninguém comer, tinha que todo mundo jejuar junto com ele. E ele falou, olha, o Gregório, cara, eu andei com ele, morei perto dele, eu conheço os defeitos dele. E ele dizia, mas esse cara nunca, ele nunca levantava depois do sol. Era o compromisso que ele tinha com Deus. E ele falava, quando o sol desponta, eu já estou esperando Jesus. E o Júnior falou, cara, eu andei 13 anos com ele, não importa o que fosse, não importa que ele fosse dormir 3 horas da madrugada, cara, antes do sol nascer, ele estava em pé orando. Eu lembro que ele falava uma coisa, ele dizia assim, a única coisa que eu quero escrita na lápide do cemitério quando eu morrer, esse cara amava Jesus demais da conta. Eu vi ele falar isso muitas vezes. Mas uma coisa que me marcou muito é que apesar desse cara não ser um cara tão conhecido, ele morreu faz pouco tempo e poucas pessoas hoje falam dele. Mas quando ele morreu, eu lembro que no Facebook foram centenas de mensagens, centenas. E quase todas as mensagens diziam a mesma coisa, esse cara me marcou demais. Cara, a vida desse cara mexeu muito comigo.
Cara, esse cara marcou muito minha vida. Esse cara me marcou demais. Isso me faz perguntar se Jesus me chamasse agora, o que as pessoas teriam para falar de mim, o que eu deixaria, pelo que eu seria lembrado. Então, cara, a gente tem uma vida só, mas a gente tem um chamado, e nós temos um propósito, e para eu corresponder a isso, eu preciso entender o que Deus tem para a minha geração. O segundo nível de revelação, que é mais específico, é entender o que Deus tem para esse ano. Eu quero que você abra comigo em Daniel capítulo 9. A partir do versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, repita comigo, compreendi pelas Escrituras. Repita comigo, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejuns, em pano de saco e coberto de cinzas, e orei ao Senhor meu Deus e confessei. Queridos, o que é tão importante aqui? Os estudiosos acreditam que quando Daniel e seus amigos foram levados cativeiros para a Babilônia, eles tinham entre 19 e 13 anos de idade. Então esses caras foram presos, foram levados cativos para a Babilônia. Eles tentaram inserir a cultura babilônica na cabeça desses meninos, mudaram o nome deles, tudo para destruir quem eles eram, a identidade que eles tinham em Deus. E o que Daniel está dizendo aqui é que, estudando Jeremias, ele descobriu por que eles foram cativos. Quando Deus dá a terra prometida para o povo de Israel, a Bíblia fala que por 6 anos eles deveriam trabalhar a terra, e o 7º ano deveria ser um ano sabático, um ano de descanso. Mas o povo de Israel descumpriu isso por 490 anos. Então Deus falou: olha, já que vocês não cumpriram um ano sabático de livre vontade, eu vou fazer vocês cumprirem forçado. E foi aí que a Babilônia invadiu Jerusalém, e eles foram levados cativos, prisioneiros, escravos dos babilônios. Só que o que Daniel está falando para nós é que quando ele leu Jeremias, ele entendeu isso. Ele falou: cara, 490 anos, a cada 6 anos, um ano sabático, e Deus estava dizendo que nós cumpriríamos o que nós devemos. Então, o que nós temos para pagar diante de Deus são 70 anos. E o que Daniel está falando aqui é que ele estudou as Escrituras e ele viu que Jeremias profetizou que esses anos seriam pagos. Só que nesse ano em que Daniel está escrevendo isso, era exatamente, estava fechando 70 anos que eles haviam sido exilados na Babilônia. Então o que Daniel está dizendo é: cara, eu estava estudando as Escrituras e eu vi que nós tínhamos 70 anos para cumprir, e esse 70º ano se conclui agora. Agora você pensa que se esse cara tinha entre 13 e 19, ele tinha aqui então entre 83 e 90 anos de idade. E ele fala: quando eu entendi o que Deus tem para esse ano, eu comecei a clamar, vestindo um pano de saco, e clamando ao Senhor para que Ele cumprisse a sua vontade, para que Ele cumprisse o que Ele tem para fazer esse ano. Ele começa a orar, a jejuar e interceder de forma específica. Agora, querido, uma pergunta que eu entendo que nós temos que fazer todo ano é: o que Deus tem para esse ano? O pessoal que anda comigo há mais tempo sabe isso. Eu tenho um caderninho, meu caderninho de oração está ali dentro da minha mochila. Eu devo estar carregando ele há uns 12 anos já, mais ou menos. E todo ano, quando chega mais ou menos novembro, eu começo a orar e perguntar para Deus o que Ele tem para o próximo ano.
E cara, em todos esses anos, eu posso dizer que muitas vezes Deus falou coisas que eram pessoais para mim. Teve um ano que eu peguei uma mensagem chamada Como Flechas lá na Alcance, e Deus me falava sobre ser lançado, e eu sabia que uma grande mudança ia acontecer. Jamais imaginei que eu ia sair de lá, que ia ter uma transição. Eu achei que tinha a ver com eu escrever, com estar no ministério itinerante, mas Deus me falou: cara, eu vou te botar no arco e vou arcar você como uma flecha. Então eu ouvi de Deus, e eu sabia que era um ano de transição, eu sabia que era um ano de mudança, eu sabia que alguma coisa tinha que acontecer. E eu quero dizer para você que eu acho irresponsável a gente, querido, entrar em um ano, finalizar um ano e não olhar para trás e tentar ver para onde a gente caminhou, o que você fez e qual é o próximo passo. A Bíblia diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre um coração sábio. Isso diz o quê? Que existe uma sabedoria em contar os dias. Então a gente tem uma tendência às vezes de secularizar o tempo e tratar de uma forma natural, mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo que Deus, Ele trabalha com ciclos. Salmo 92, ensina-me a contar os dias. E eu vou ter um coração sábio por isso. Cara, a gente não pode secularizar o tempo. E a gente tem que ver que Deus, Ele trabalha com estações, Ele trabalha com ciclos. A Bíblia toda vai falar sobre isso. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, as 70 semanas de Daniel. Cara, eu posso dar aqui 1 milhão de exemplos para vocês. Mais ou menos 2000 anos de Adão até Moisés, 2000 anos de Moisés até Jesus, e mais 2000 anos até nós. Então Deus, Ele trabalha com ciclos, Ele trabalha com estações, e por isso a indignação de Jesus. Cara, vocês conseguem ver que vai chover, ou que vai fazer sol, mas vocês não conseguem entender os sinais que eu lhes dou. Então Jesus nos dá sinais, e a nossa obrigação é entender os sinais dos tempos. Cara, eu preciso entender. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu tenho um Deus que fala, e porque eu não consigo corresponder ao chamado de Jesus, ao que Ele tem para os meus dias, se eu não souber o que Ele está fazendo. E cara, eu vou te dizer, existe alguma coisa acontecendo, existe alguma coisa acontecendo. Eu não sei se eu falei isso domingo passado, mas há alguns anos eu tenho orado. A gente está aqui com várias pessoas que experimentaram aquele despertamento que a gente teve no final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente participou muito, Doug lá, do Fogo e Glória. E para mim a coisa começou a cair em 2005, em 2006 já estava bem mais fraca. E existe uma expectativa de qual vai ser a próxima onda, qual vai ser a próxima coisa que Deus vai fazer. E eu digo para vocês que por aí 15 anos eu tenho gerado uma expectativa e crendo que Deus vai fazer. Mas cara, eu vou falar isso de forma audaciosa. No mês de agosto foi a primeira vez que eu consegui dizer: eu tenho certeza que Deus está fazendo de volta. Cara, eu sei que Deus está fazendo de volta. Para mim, o céu em agosto mudou. Eu não sei te explicar, mas mudou. Existe algo diferente. Tem uma estação que muda. Você sabe quando você chega, muda a estação, primavera, verão. Às vezes não significa que o primeiro dia de verão vai fazer calor, mas mudou, é outra estação. E mesmo que o calor não esteja queimando, ele vai chegar. Então para mim a estação mudou. Existe algo de Deus. O primeiro pastor que me discipulou, ele dizia assim que quando Deus traz os moveres dele, isso é como pegar jacaré na praia, né? Você para lá na praia, não estou falando jacaré o bicho, vocês sabem do que eu estou falando, né? E aí você vê uma onda legal, e quando você vê uma onda legal, o que você faz? Você vira de costa para ela e começa a remar, porque senão ela passa e você fica. E eu entendo que é uma hora de remar, existe algo acontecendo. E você sabe uma oração que eu faço por, cara, mais de 15 anos. Eu lembro que, eu acho que foi em 2000 ou 2001 isso. Eu tinha uma casinha em Antonina aqui que eu me fechava para orar. E eu lembro que eu fui numa dessas viagens. Eu fui orar, acho que foi 2001. E eu fui me fechar um final de semana para orar. E a Dani me deu uma fita cassete ainda, mano. Não devia falar isso, né?
uma fita cassete. Os adolescentes, o que é isso, pastor? Põe no Google. Me deu uma fita cassete daquele CD do Cirilo, A Presença da Glória. Mano de Deus. Cara, eu fiquei 3 dias chorando ouvindo aquela fita assim, ó, uma vez atrás da outra. E a sensação que eu tinha, cara, eu digo para você, eu consegui discernir, que eu falei, o que está acontecendo? Tem uma coisa aqui que eu nunca vi, tem algo nesses caras que eu nunca experimentei, tem algo acontecendo que eu nunca vi acontecer. Eu sabia que tinha alguma coisa nova, tinha um novo de Deus ali. Agora, eu lembro que quando começou esse mover, e o David apareceu, e a gente sabia muito bem o que era louvor, mas a gente não sabia o que adorar. Ou seja, pastor, qual que é a diferença? A gente sabia muito bem cantar sobre Deus, mas a gente não sabia cantar para Deus. E de repente veio o David cantando 25 minutos uma música só. Eu lembro de quanta gente criticou, falou que era mantra gospel, desceu o sarrafo. Mas com o tempo, o Brasil viu que aquilo era genuíno. E cara, às vezes a igreja mais tradicional que tinha estava fazendo canção espontânea. Agora, sabe qual é a minha oração? É porque quando o David apareceu fazendo isso, não foi só ele. Foi o David, foi o Filhos do Homem, foi o Cirilo, foi alguns ministérios pelo Brasil. Então eu olho para isso e eu vejo que Deus trouxe um mover, e a gente percebeu depois que a onda tinha passado. Mas o que eu oro desde aquele tempo é: Deus, eu quero a próxima onda, eu quero ver antes. Eu não quero ser um dos caras que vê acontecer, eu quero ser um dos caras que está fazendo com você acontecer. Cara, e tem alguma coisa acontecendo, e eu não vou ser o cara que vai ver acontecer. Eu quero ser o cara que fala, nesse aí eu estava junto, eu ajudei a fazer, eu ajudei a onda acontecer. Eu preciso ver. Mas tem alguma coisa acontecendo, e o que eu preciso fazer? Eu preciso remar, eu preciso buscar, porque quando você olha para todos os avivamentos, todos os movimentos na história, isso nunca tocou todo mundo, sempre foi um remanescente. Ô pastor, beleza, mas não é por aí também, né? A segunda pregação de Pedro já alcançou 5.000 pessoas. Cara, eu não sei exatamente nessa época, mas quando o povo de Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida, já eram 3 milhões. Então quando você pensar em 5.000 no universo desse, é muito pouco. Então, a grande verdade é que Deus pode trazer um mover, um grande derramamento do Espírito Santo, seja um despertamento ou seja um avivamento. Eu garanto para você, não vai tocar todo mundo, vai tocar um remanescente. Então muita gente não vai ver, muita gente não vai entender. Cara, eu não vou ser um desses que não vai entender. Eu quero estar lá no meio do fervo, eu quero estar onde a coisa está acontecendo, eu quero viver isso. Talvez a nossa geração não tenha outro mover, mas tem. Eu digo para você de todo o meu coração, cara, tem alguma coisa acontecendo. Para mim o céu mudou. Eu estou derramando um monte de coisa aqui, não é nem meu estilo de pregar, porque eu sou muito mais um cara expositivo. Mas sabe a impressão que eu tenho? Vou dar um exemplo bobo para você, eu gosto de exemplos bobos. Quando você vai para o interior e você vê esses caras que trabalham com agricultura, quando tem um ano com frio como esse, cara, dá um trabalho lascado cuidar da plantação. Eles têm que cobrir, têm que proteger do inverno, morre, seca. O cara tem que regar do jeito certo, tem que regar na hora certa, tem que adubar. Então ele tem um trabalho gigantesco, e às vezes o fruto não é aquelas coisas. Às vezes você tem pouco fruto pequeno e fruto que não tem o sabor que deveria ter. Mas às vezes tem estações que são propícias, então a temperatura está certa, a quantidade de chuva está certa, e são momentos em que às vezes você não precisa fazer tanta coisa, mas a colheita é abundante. E eu tenho a impressão que os moveres de Deus são assim, são como estações de chuva, aonde a coisa fica mais fácil, mas fica mais fácil para quem entende, para quem percebe os sinais, para quem consegue ler, e tem algo de Deus no ar muito especial acontecendo. Eu tenho convicção disso. Abra comigo em 1 João
Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Você entende como que isso é forte? Jesus está fazendo uma promessa para nós. Ele está dizendo assim: se você pedir alguma coisa segundo a vontade do Pai, você tem certeza que você vai receber. Uau, que legal! Agora, qual é a vontade do Pai? Cara, é isso que a gente precisa saber. O que Jesus tem? O que Ele está desenhando? Para onde Ele está indo? O que Ele está fazendo? Abra comigo em Amós capítulo 3, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: certamente o Senhor soberano não faz. Cara, esse texto mexe comigo. Não é qualquer um, é Deus, é o Deus, Ele chama ainda, é o Deus soberano. Mas aí Deus está dizendo: certamente o Senhor. O que é soberano? É aquele que não deve nada para ninguém, não precisa prestar conta para ninguém. Ele é o soberano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas Ele diz: não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: antes de eu fazer qualquer coisa sobre a terra, eu vou procurar parceiros, eu vou procurar pessoas que estejam dispostas a me ouvir, pessoas que estejam dispostas a entender o que eu estou para fazer. Eu vou procurar por amigos que queiram me ouvir, que queiram entender, pessoas que estejam dispostas a ouvir, a entender e corresponder minha voz, e dispostas a proclamar o que eu falei para eles, para os seus irmãos. Então, quando eu for fazer alguma coisa, eu sou o soberano, mas eu escolho, cara, não fazer nada sem dividir com alguém primeiro. Cara, eu quero ser um desses caras que ouve primeiro. Eu amo esse texto. Vá comigo para Jeremias. Jeremias é hardcore, né? Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 18. Então Deus está dizendo assim: porque quem esteve no conselho do Senhor, repita comigo, conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu. Esse texto já é animal assim. Agora, o que é muito precioso aqui é que essa palavra traduzida como conselho é a palavra hebraica kod. E kod fala de uma reunião íntima, familiar, como de uma família que se senta à mesa para jantar. Então o que Deus está falando aqui é: cara, quem de vocês esteve à mesa comigo e esteve disposto a gastar tempo comigo e a me ouvir? E Ele diz: não só ouvir a minha voz e entender o que eu falei. Então Deus está dizendo: cara, eu estou chamando vocês para a mesa, para um lugar de intimidade. Eu estou procurando quem esteja disposto a me ouvir e entender. Cara, disso que eu estou falando. A gente precisa ouvir e a gente precisa entender. Sabe, eu tive uma experiência tão especial. Quero só compartilhar com você. Eu quero provocar seu coração. A gente teve um final de ano lá na Alcance, e todo ano eu vou passar o Natal. A gente só não foi ano passado por causa da pandemia, mas já há 20 anos quase, 19 anos acho, eu vou para Lages passar o Natal com os avós da Dani. Por quê? Irmão, eles são bem velhinhos já. O vô da Dani acho que está batendo 90 anos já. E a gente não sabe quanto tempo eles vão estar aqui, e eles são muito preciosos, eles são mais avós para mim do que os meus avós foram. Então a gente vai todo ano para passar com eles. Mas há uns 6 anos atrás, um Natal que eu fui para Lages,
eu tô lá e Deus me falou assim: no próximo Natal, no próximo Réveillon, você não vai vir para cá. Eu quero que você fique na Alcance e você vai pregar no culto da virada. Irmão, faltava mais de um ano. Eu estava no Natal de um ano, Deus estava me falando da virada do próximo ano. Mas aquilo foi tão forte ao meu coração, e eu falei, cara, Deus falou comigo. E não é todo dia que Deus fala assim, mas eu procuro ser aquele cara que sabe quando é Deus falando ou não. E eu lembro que eu falei para Dani, eu falei, Dani, ano que vem a gente não vem para Lages, porque Deus me falou que é para eu pregar no culto da virada. E o ano passou e eu tentei me preparar. Eu acho que a gente teve uma reunião de presbitério lá em março ou maio, e eu falei, gente, seguinte, eu não sei, porque todo mundo queria viajar no final do ano, então ninguém queria ficar, todo mundo queria viajar, e era uma briga para ver quem ia ficar para fazer o culto da virada. E eu falei, gente, esse ano não se preocupe que eu estou disponível aí para estar no culto da virada. E eu achei que o pessoal ia dizer, que bom, então já vamos deixar você na lista. Aí o Luciano falou, não, acho que esse ano eu vou estar também. O Marciano, não, acho que esse ano eu vou estar também. Outro, acho que esse ano eu vou estar também. Eu falei, ixi. Cara, e foram passando os meses, eu com aquele negócio no meu coração, que Deus tinha me falado, e eu cheguei, já avisa seus avós que esse ano a gente não vai, né, cancela isso, vamos mexer, vamos sair de férias só depois, quando virar janeiro. Cara, só que foi chegando perto, ali, setembro, outubro, novembro, e o Luciano começou a falar, não, eu não vou viajar esse ano, eu vou estar aí, e eu vou pregar no culto da virada. Eu falei, Deus, eu não vou dizer para ele que ele não pode pregar, que é eu que tenho que pregar, né? Cara, e eu cheguei, eu acho que era novembro, eu falei, Dani, o Marciano está aí, o Luciano está aí, tem outros pastores aí. Eu falei, não sou eu que vou pregar, acho que a gente pode voltar e sair de férias como a gente faz sempre, ali pelo dia 20 de dezembro. Cara, quando eu fui para mudar, eu senti aquele negócio, não, mas Deus falou comigo, eu vou manter, eu vou ficar quietinho, mas vou manter. Até o dia 31 de dezembro, o Luciano ia pregar. E eu lembro que chegou a hora da gente sair para a igreja, para o culto da virada, e eu falei, mano, não vou nem levar meu iPad, cara. O Luciano já anunciou, falou para todo mundo, se o Luciano não tivesse, o Marciano estava. E cara, me deu aquela coisa de provar a Deus, cara, mas Deus falou comigo. E eu peguei meu iPad e levei. Cara, eu tô orando lá, e o culto começou e o Luciano não estava. Eu falei, mano, será que o Luciano... Mas o Marciano já estava. Quando está quase terminando o louvor, o Luciano entra. A hora que ele entrou, eu falei, gente, viajei na maionese. Deus não falou comigo. Só que o Luciano entra assim e vai bem do meu lado. E aí ele para do meu lado e vira assim, ó. Cara, estou com um torcicolo. Você tem uma palavra para pregar aí hoje? Eu falei, tenho, cara. Ele falou, é sério mesmo? Eu falei, é sério. Cara, e ele não me falou mais nada. E me deixou no vácuo. E chegou na hora da palavra, ele subiu no púlpito. Só que subiu e me chamou para pregar. E eu vou te dizer, foi um culto extraordinário. Cara, não foi nada demais. Ouvi testemunhos, pessoas que foram tocadas pela palavra. Mas aconteceu uma coisa extraordinária, apareceu o anjo nadando de costa, caiu fogo do céu. Não, mas o que é mais importante em tudo isso? É saber que Deus fala comigo. E nós podemos nos colocar num lugar de responder à voz de Deus. Cara, Deus é um Deus que fala, Ele fala. E Ele quer falar. Quando Deus faz defesa dele mesmo nas escrituras, Ele diz assim, eu não sou como os outros deuses. E Ele diz o quê? Eu não sou como os outros deuses, que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, e têm boca e não fala. Ele está dizendo, eu sou diferente, eu sou um Deus que fala. Cara, esse Deus é um Deus que fala, como que nós não vamos ouvir a voz de Deus? E o último nível, o terceiro, é entender o que Deus tem para hoje. Cara, o que Deus tem para hoje? Até uma hora antes de começar o culto, talvez eu não sabia o que eu ia ministrar. Mas eu sei que eu não tenho direito de vir aqui e só trazer alguma coisa de forma aleatória. Eu preciso entender o que Jesus preparou para esse dia.
sabe, uma palavra para alguém, um jejum, uma decisão. Deixa eu chamar o Jordão para vir aqui ajudar a gente. Querido, eu quero que a gente termine fazendo algo. Talvez você já tenha me ouvido falar isso algumas vezes. Só presta atenção aqui em mim, não perde isso que eu vou te falar. O meu papel é ensinar. Eu sou pastor de uma igreja, eu sou um cara que tem como chamado o ensino. Mas quando existe um ambiente profético que Deus gera, algumas coisas são compreendidas que elas não vêm só pelo ensino. É a junção das duas coisas. Então eu entendo que eu estou aqui hoje com um número reduzido de pessoas, mas eu estou aqui simplesmente correspondendo a algo que Deus falou, que Ele planejou. Qual que foi a oração que Jesus nos garantiu? Se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade do Pai, nós temos a certeza que a nossa oração será atendida. Então eu creio de coração que eu estou aqui essa noite, simplesmente dizendo, tá bom, Deus. E quando o ambiente profético existe, algumas coisas acontecem que você não consegue gerar, querido, em outro ambiente. O que o Senhor me falou para essa noite é que essa noite seria uma noite de revelação. E eu quero te desafiar a fazer uma coisa. Nós vamos estar adorando aqui. Se você quiser levantar, sair do seu lugar, ajoelhar, andar pelo salão, ir lá para o outro salão, eu quero deixar você totalmente livre. Mas eu quero que você pegue um papel, uma caneta, ou o seu celular, pegar as notas. E eu quero que você possa dizer nessa noite aí, Jesus, o que você tem para mim? A impressão que eu tenho é que muitas respostas que têm sido buscadas, direções ministeriais, clareza, uma palavra de Deus. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas você não precisa de um profeta. Mas existe um ambiente profético aqui, existe um ambiente de clareza, de revelação. E eu creio de todo o meu coração que existem pessoas que têm perguntado coisas para Deus, talvez muitas coisas ministeriais, de direção para a vida, de direção para a sua família. E você fala, cara, eu não consigo ouvir, eu não sei o que Deus tem, mas essa é uma noite em que Deus vai falar com você. E eu queria que você anotasse. Eu quero que da forma mais simples do mundo, você entenda que existe um ambiente profético. Eu quero que você anote, porque Deus vai falar com você. Você não pode ficar preocupado em acertar. Você precisa estar preocupado em ouvir agora. Nós vamos adorar, nós vamos gerar um ambiente em Deus, nós vamos procurar, nós vamos cavar através de Deus, mas esteja sensível. Deixe Deus falar ao seu coração, anote o que Ele falar para você. Você recebe essa palavra?